Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos retornando desse período de férias, né? Ainda em distanciamento social, não podemos voltar para a escola, mas o assunto continua, os estudos também. E relembrando, né? Encerramos o primeiro semestre estudando os Estados Unidos e a China, potências econômicas de destaque no mundo inteiro, né? Suas influências. E agora a gente vai dar início com um novo tema, os BRICS e o comércio internacional, tá bom? Mas o que são os BRICS? No início dos anos 2000, o economista britânico John O'Neill constatou que o Brasil, Rússia, Índia e China possuíam perspectivas econômicas promissoras por apresentarem crescimento econômico acima da média dos outros países. Em 2009, esses países emergentes se uniram para estabelecer uma cooperação econômico-financeira e em outras áreas como ciência, tecnologia, saúde, energia, agricultura e turismo. No ano seguinte, em 2010, a África do Sul foi admitida no grupo formando os BRICS, sigla formada pelas iniciais desses países, considerando o nome inglês da África do Sul, South Africa. O B de Brasil, o R de Rússia, o I de Índia, o C de China e o S de África do Sul. Lembrando que os BRICS, ele não é considerado um bloco econômico, e sim é um bloco, é um grupo que se formou informalmente, tá? E existe uma cooperação entre os participantes em diversas áreas econômica, tecnológica, na área de saúde, energia, turismo, tá ok? A partir da década de 2000, os BRICS se tornariam as potências emergentes. Professora, me explica esse conceito aí de potência emergente. Esse conceito ele está associado a países que apresentam uma crescente influência econômica e política no mundo, aumentando muito sua participação e atuação nas questões mundiais, né? Eles são países que passam a se destacar, certo? Tanto pelo crescimento econômico, quanto também por influenciar politicamente outros países do mundo, tá? Esses países emergentes, eles estão em evidência no cenário internacional por conta dos seus recursos naturais dentro do seu território, por conta do crescimento econômico, a estabilidade econômica que vem apresentando e também a sua atuação política frente ao mundo, tá? Eu coloquei aí uma média desse crescimento do PIB em relação aos países que pertencem ao BRICS. A China, o crescimento do seu produto interno bruto no ano de 2007, em média, foi de 11% e em 2019 apresentou uma média de 6,9%. A Índia, o seu crescimento em média foi de 7% ao ano. A Rússia, entre o ano de 2000 e 2008, o seu produto interno bruto cresceu em média 7% ao ano, mas a partir do ano de 2008, né, que ocorreu uma crise dentro do seu território por conta da queda do petróleo e do gás natural, que são os principais produtos que eles exportam, né, que eles vendem para outros países. Houve essa crise e o crescimento do seu PIB passou a ser modesto, tá? Não mais com aquele crescimento em destaque de 7% ao ano que ocorreu entre 2000 e 2008, tá? O Brasil, em decorrência de crises políticas internas entre os anos de 2013 e 2018, apresentou um crescimento mais negativo, tá? Como entre 2015 e 2016, que o seu crescimento anual foi negativo, tá? Em média de 3,5%. E temos a África do Sul, que o seu produto interno bruto cresceu em média 3,8% entre os anos de 2001 e 2010 e 1,9% em média entre 2011 e 2016, tá? Dos países que pertencem ao BRICS, a China, ela de longe, ela é destaque nesse crescimento econômico, tá? A Rússia e o Brasil são países que tiveram pouco crescimento econômico, tá? Por conta dessas crises dentro do seu território. A Rússia, no caso, com petróleo e gás.
E o Brasil, por questões políticas, o crescimento também foi negativo, tá? Aí no mapa eu coloquei os países, no mapa mundi coloquei em destaque em vermelho os países que pertencem ao BRICS, Brasil, África do Sul, a Rússia, a China e a Índia, e em verde está em destaque os outros países emergentes, mas que não fazem parte dos BRICS. Área territorial e população. Com exceção da África do Sul, os demais países dos BRICS estão entre os maiores do mundo em extensão territorial, em tamanho. A China e a Índia somam juntas aproximadamente 36,5% da população mundial, tá? Se por um lado esse contingente populacional exige desses estados grandes investimentos sociais em escolas, universidades, assistência médico-hospitalar, habitação. Por outro, representa grande mercado de consumo, permitindo que as economias desses países tenham a sua autossustentação com base no mercado interno, tá? Aí eu coloquei, vocês conseguem visualizar o mapa, né? O país, a maioria deles, né, tirando a África do Sul, a maioria deles são países de grandes extensões, tá? E em destaque, a gente já sabe que aí a China e a Índia têm um grande contingente populacional dentro do seu território, tá? Os indicadores sociais e econômicos dos BRICS revelam desigualdades entre eles, tá? Essas desigualdades, ela pode ser o que? A taxa de natalidade, a mortalidade, coloquei aí a expectativa de vida, a taxa de analfabetismo, a média de anos de estudo, o IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, e o PIB, que é o Produto Interno Bruto. A gente vai relacionar esses indicadores com cada país do BRICS, tá? A taxa de natalidade, né, que é a taxa de nascimentos, a média de nascimentos em porcentagem de cada país pertencente ao BRICS. Ó, Brasil 14, Rússia 13, Índia 19, China 12 e África do Sul 21%. Ou seja, a maior taxa de natalidade, a maior quantidade em nascimentos é da África do Sul. A taxa de mortalidade infantil para menores de 1 ano no Brasil 14%, na Rússia 8%, Índia 37%, China 9% e África do Sul 33%, tá? Essa taxa de natalidade, ela é influenciada por fatores de saneamento, a falta de acompanhamento de médicos para essas gestantes no período da gestação, tá? A subnutrição, né? A má alimentação também vão influenciar nessa taxa de mortalidade infantil aí. Com destaque para a Índia. A expectativa de vida, a média de anos que uma pessoa vive aí no Brasil, de 74 anos, na Rússia 70 anos, na Índia 68, na China 76 anos e na África do Sul 57 anos, ou seja, a China tem um destaque aí, né? A expectativa de vida é bem maior na China. A taxa de analfabetismo, que vai variar de 15 anos ou mais, né? No Brasil, 7%, na Rússia, 0,3%, né? A Índia, 27%, na China, 3,6% e África do Sul, 5,7%. Ou seja, o analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais é bem maior na Índia. A média de ano de estudos, né, a média de anos que uma pessoa estuda no Brasil é de 7 anos, na Rússia 12 anos, na Índia 6 anos de estudo, na China 7 e na África do Sul 10 anos, ou seja, a destaque aí para a Rússia. E o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que é aquele índice que avalia as condições de vida de um país, né? Quanto mais próxima do número 1, melhor é o índice de desenvolvimento humano. No Brasil, o índice é de 0,754, na Rússia 0,804, já é mais próximo de 1. Na Índia,
0,624, na China 0,738 e na África do Sul 0,666, tá? Ou seja, o índice de desenvolvimento humano na Rússia é o que está mais próximo do número 1, então é o melhor entre os países do BRICS. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? No Brasil, 1,802, na Rússia, 1,368, na Índia, 2,102,3, na Índia, 11,0646, e na África do Sul 317,7. Se vocês prestarem atenção, né, que é o produto interno bruto do país, as riquezas do país, a China, ela consegue por si só se destacar frente aos outros países pertencentes ao BRICS, tá? E o PIB per capita, que ele vai, que é a renda, né, o produto interno bruto em relação à quantidade de população, né? População total do território. O PIB per capita no Brasil 8,750, na Rússia 9,346, a Índia 1,606, a China 8,069 e a África do Sul 5,746. PIB elevado, condições de vida comprometedoras. Professora, como assim? Desses países do BRICS, existiam alguns países que estavam apresentando o índice do produto interno bruto elevado, tá? Mas dentro do seu território existem condições de vida comprometedoras, existe uma problemática social. Como assim, professora? Que problemática social é essa que existe em alguns desses países? A pobreza presente, elevada mortalidade infantil em menores de 1 ano, a média de anos de estudo da população é baixa, a expectativa de vida média da população é inferior em relação a países desenvolvidos, ou seja, mesmo o país apresentando naqueles indicadores sociais um produto interno bruto considerado elevado, riquezas presentes dentro do seu território, mesmo assim, em contrapartida, possui uma problemática social dentro do seu território, tá? Destaque aí em 2015 para a população que vivia abaixo da linha de pobreza. Na Índia, 22% da população. Na África do Sul, 16% da população vivia abaixo da linha de pobreza. E no Brasil, 7% dessa população, né? Cabe aos governantes dos estados ou países, juntamente com suas populações, trabalhar em prol da erradicação do fim da pobreza em que vivem milhões desses cidadãos. Além disso, né, cabe também a eles a criação de oportunidades para que todos tenham acesso à educação, à saúde, à moradia, o trabalho, à alimentação e ao lazer, tá? Concluindo-se assim que não é suficiente possuir um PIB elevado, como é o caso do Brasil e da Índia, se parte de suas populações vivem em condições precárias. Tá ok? Padrões econômicos de produção e distribuição. Pessoal, historicamente, a produção de mercadorias e serviços sempre dependeu do uso de tecnologia. No passado recente, por exemplo, uma carta ou aquelas ações judiciais eram datilografadas usando a tecnologia daquela máquina de escrever. Para a impressão ou a duplicação eram utilizado o papel carbono ou a fotocopiadora. Para o envio ao destinatário foi utilizado os correios. Hoje em dia já é diferente, a gente tem um computador, tem o uso da internet, né, que faz agilizar esse processo, fazendo com que o destinatário, por exemplo, receba online, em tempo real, tá? O emprego dessas tecnologias simples ou tradicionais, mais avançadas ou última geração, está diretamente relacionada à quantidade produzida e à produtividade obtida na atividade industrial, na agropecuária, na pesca comercial, na extração mineral e na prestação de serviços, além de outras atividades. A partir de 1970, com a revolução técnico-científica
informacional, ou seja, com o desenvolvimento da informática, da robótica, da telecomunicação e de outras áreas do conhecimento, como a biotecnologia e a química fina, a produção industrial passa a sofrer profundas alterações. Ao longo da história, os padrões de produção de bens e serviços foram alterados graças ao desenvolvimento das técnicas de produção. Além de elevar a produção e a produtividade da atividade econômica, essa revolução fez surgir novas tecnologias, os computadores, os smartphones, tablets, GPS, dentre outros, resultantes de investimentos em ciência e tecnologia. Veja a tabela ao lado e compare os Estados Unidos com os países que fazem parte dos BRICS, tá? Aí a gente tem nessa tabela os países com maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento, dados de 2014. Os Estados Unidos investiram nesse ano 465 bilhões de dólares em ciência e tecnologia. A China, 177, o Japão, 163, a Alemanha, 92 bilhões, a Coreia do Sul, 61, a França, 52, o Reino Unido, 44, a Índia, 42 bilhões de dólares, a Rússia, 38 e o Brasil, 31 bilhões de dólares. Na coluna ao lado, nós temos o percentual do PIB investido, tá? Aí vai de cada um. A gente consegue ver que os Estados Unidos, eles investem bastante nessa área de ciência e tecnologia, tá? E a China, pertencente aos BRICS, é o que investe mais nessa área também. A distribuição de produtos e as corporações transnacionais. A distribuição de produtos e serviços para consumidores, onde quer que se encontre, tornou-se muito ágil nos últimos anos, graças ao desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios informacionais, que permitem a conexão entre lugares, pessoas e empresas de modo instantâneo. Entretanto, a competição na produção e distribuição mundial de produtos agrícolas e industrial é muito desigual. A influência dessas corporações transnacionais é tanta que, até mesmo no processo de organização e reorganização do espaço geográfico rural, elas comandam o que deve ser plantado. Assim, o uso da terra é realizado nos países segundo os interesses ou a conveniências dessas corporações, tá? O intercâmbio comercial. Trocas ou intercâmbios comerciais entre países dá-se o nome de comércio exterior, que abrange a exportação e importação. A exportação é a venda de produtos ou serviços que um país faz para outro. Já a importação, ela compra produtos ou serviços que um país faz para outro. A relação em dinheiro, seja ele dólar, real ou qualquer outra moeda, entre valores de importação e exportação de um país, recebe o nome de balança comercial. Essa balança, ela pode ter um superávit comercial, ou seja, um saldo positivo, ou um déficit comercial, ou seja, um saldo negativo. Aí vamos lá. Dados do Brasil. As exportações, isso é do ano de 2017, tá? O Brasil exportou, ou seja, ele vendeu para outros países, atingindo um valor de 217,7 bilhões de dólares. E ele importou, ou seja, ele comprou, atingindo um valor de 150,7 bilhões de dólares. Ou seja, ele vendeu mais do que comprou. Ele vendeu 217 e ele comprou de outros países 150 bilhões de dólares. Houve, assim, portanto, um superávit, ou seja, um saldo positivo de 67 bilhões de dólares, o que foi favorável para o Brasil no ano de 2017, tá? Nessa tabela aí, a gente vai colocar os BRICS. O Brasil, comércio exterior com outros países do BRICS e com os Estados Unidos também. Dados em bilhões de dólares do ano de 2017, tá? A China, ela exportou 47,5, importou 27,3, ou seja, ela teve um saldo positivo de 20 bilhões de dólares.
A Índia, ela exportou, ou seja, ela vendeu 4,7, ela importou, ou seja, comprou 2,9 e ficou também com um superávit comercial, um saldo positivo de 1,8. A Rússia, ela vendeu 2,7, ela comprou 2,6 bilhões, ou seja, ela teve sim um superávit, um saldo positivo de 0,1 bilhões de dólares. A África do Sul, ela vendeu 1,5 bilhão, comprou 0,5 e teve também um saldo positivo. E os Estados Unidos, eles venderam 26,8 bilhões de dólares, importou, ou seja, comprou 24,5 bilhões de dólares e teve também um superávit comercial, ou seja, um saldo positivo de 2,3 bilhões de dólares. Brasil e as trocas comerciais, tá? Esse dado aí é do ano de 2017, em relação aos países pertencentes ao BRICS, tá? Esse destino de exportação aí, nesse primeiro gráfico pizza, 22% da venda dos produtos do Brasil vai para a China, 12,3% vai para os Estados Unidos, 2,6% vai para a Índia, 1,2% vai para a Rússia e 0,7% vai para a África do Sul. Mas o que é que o Brasil mais vende? Ele vende a soja, ele vende o minério de ferro para outros países e também o petróleo. E ele compra o que, professora? De quem ele compra? As importações do Brasil, 18,1% vem da China, 16,4% vem dos Estados Unidos, 1,9% da Índia, 1,7% da Rússia e 0,7% da África do Sul. Os outros países somam juntos 61,2%. Mas em relação à China, no ano de 2017 ele importou, ou seja, ele comprou principalmente produtos de valor agregado, como os produtos industrializados, por exemplo, as peças para aparelhos de telefonia e televisores, terminais portáteis de telefonia móvel, ou seja, mais tecnologia, tá? Pronto, agora a gente vai finalizar aqui nossa aula. Coloquei aí para vocês o blog da escola, o meu canal no YouTube e o meu Instagram, tá? Eu espero que vocês consigam realizar as atividades dessa semana através dessa videoaula. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ou então assistir novamente o vídeo, tá ok? Obrigada e até uma próxima aula.